noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo alcance vocês com muita paz, com muita saúde e com muito amor no coração de vocês. Me chamo Eliene, para quem é novo por aqui no canal, para quem vai estar passando aqui também. E nesse canal eu posto um pouco do meu dia a dia e também trago, às vezes, uma reflexãozinha da palavra do Senhor. Porque aquilo que é bom, a nossa tendência é querer compartilhar com mais alguém. Então, como eu amo a palavra do Senhor, então eu também quero compartilhar essa palavra para o teu coração, né? E nessa noite eu quero estar fazendo junto com você a leitura da palavra do Senhor no livro de 1 Reis 19, a partir do versículo 8. Vou ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos falar do profeta Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse para ele: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Esse versículo aqui, 18, é o versículo chave que nós vamos estar assim enfatizando nesta noite, neste momento para vocês, né? Louvado seja Deus. Mas antes de começar aqui a falar um pouquinho da palavra, eu já quero aqui estar pedindo para você, não esqueça de assistir o vídeo todo, em primeiro lugar, né? Assistir todo o vídeo, ouvir a palavra do Senhor por completo. E também não esqueça de deixar aí o seu joinha,
Por quê? O nosso joinha, muitas das pessoas questionam sobre isso, que a gente fica pedindo joinha, mas sabe por quê que nós pedimos o joinha? Pelo seguinte, porque quando você dá o joinha, o nosso vídeo, cada pessoa, quanto mais ter joinha, mais o nosso vídeo vai ser assistido por outras pessoas. Porque o YouTube vai ver que você gostou e vai estar enviando o nosso vídeo para outras pessoas. E não só você precisa de ouvir a palavra de Deus, não só eu, mas outras pessoas. Esse vídeo precisa alcançar outras pessoas, porque elas também precisam ouvir a palavra do Senhor. E é através do joinha que o vídeo vai sendo, enviado para outras pessoas. E assim a palavra do Senhor vai sendo propagada, para muitas outras pessoas. E aqui está a palavra de Deus, meus amados. E você também, se quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhar o nosso vídeo aí para outras pessoas. A palavra do Senhor fala sobre, nos conta sobre o que aconteceu com Elias. Elias, ele foi aquele homem, aquele profeta abençoado, Elias era um profeta que falava a verdade. Doesse ou deixasse de doer. Ele era aquele profeta que não alisava, não passava a mão na cabeça, doesse quem doesse, mas ele falava a verdade. Porque existe hoje muitos profetas que não são profetas da verdade, mas ele não, ele era um profeta da verdade. E hoje nem todo mundo quer ouvir a verdade, A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas, eles teriam um comichão nos ouvidos para não querer ouvir a verdade, a palavra da verdade. Mas com Elias não tinha dessa não, ele falava a verdade. Os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, os profetas do Senhor aqui na Bíblia, eles estavam sempre falando a verdade, nem que custasse a sua cabeça, mas eles falavam a verdade. E Elias era aquele profeta que falava a verdade. E tinha quem não gostasse, Tinha quem não gostasse, como a Jezabel. Ela não gostava de Elias, não suportava Elias, porque Elias falava a verdade e ela não gostava. A Jezabel, ela era uma mulher que era adoradora de muitos deuses, E como Elias era o adorador a um único Deus, o Deus da verdade, o Deus que fez os céus e a terra, aquele que merece ser honrado, ser glorificado, ser exaltado. Então, não agradou-se a Jezabel. E Elias, ele tinha os profetas ali de Baal, tinha sido morto, porque eles eram profetas de Baal, não profetizavam a verdade, mentiram. E ali, Elias matou aqueles profetas de Baal. E ali, quando ele fez aquilo, Jezabel, ela se enfureceu e mandou um recado para Elias e jurou pelo Deus dela, que ela ia destruir com Elias, ia exterminar com a vida de Elias. Isso era o que ela achava, E aí Elias ficou temeroso e fugiu, Fugiu. E nessa fuga, ele entrou em uma caverna. E ficou escondido naquela caverna. Louvado seja Deus. E quando ele estava naquela caverna, a voz do Senhor bradou-se naquela caverna e perguntou para Elias, o anjo do Senhor: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu estou escondido, usando dos meus argumentos, eu estou escondido porque procuram a minha vida, porque eu sou muito zeloso pela obra de Deus e por
pelo meu zelo em extremo, eu estou sendo caçado. Destruíram todos os outros profetas e só eu fiquei. Ele achava que ele estava só, que só tinha ele de profeta, né? Que os outros tinham sido destruídos. Ele estava se achando, né? Ele estava se achando, só eu consegui ficar vivo, Senhor. Os outros foram mortos. Ele não sabia disso, né? E aí, o Senhor disse assim, olha, Elias, sai para fora. Estou aqui resumindo, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Então ele disse assim, e aí Elias se colocou ali, né? Na porta daquela caverna. E aí a Bíblia nos diz que houve um terremoto, né? Quer dizer, primeiro foi um forte vento, né? Passava um forte vento. E aquele vento era tão forte que fendia os montes. Aquele vento rachava os montes. Quantas das vezes estamos passando por algum tipo de problema, de vendaval em nossas vidas, e achamos que é Deus nos provando. E muitas das vezes Deus não está naquele vento. Cabe a mim e a você perguntar a Deus, será que o Senhor está nesse vento? O que está me acontecendo? Porque quantas das vezes nós passamos por um momento difícil, mas Deus não está naquele momento difícil. Não é de Deus. Quantas das vezes estamos passando por dificuldade por causa que nós agimos de maneira incorreta diante do Senhor. Porque nós agimos de má fé, fizemos alguma coisa errada e estamos passando por aquilo. Louvado seja Deus. Então, o Senhor mandou que ele ficasse ali na porta, que ele ia, né, falar com ele. Ele ia dar uma resposta para ele. E ali passou aquele vento que fendia os montes. Mas o Senhor não estava naquele vento. Louvado seja Deus. E aqui diz que veio também o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Louvado seja Deus. Também veio um terremoto e o Senhor também não estava no terremoto. Mas, por último, veio uma voz mansa e delicada. A voz do Senhor, né, bradou de uma maneira tão delicada. O Senhor sabia que Elias estava ali com medo. Se o Senhor viesse de qualquer maneira, ele ia ficar mais espantado ainda. Mas o Senhor veio com amor e com carinho. O que o Senhor nos orienta? Que quando nós vê um irmão nosso passando por momentos difíceis, por dificuldade, nós não acabar de matar ele. Porque tem pessoas que não sabem tratar com uma pessoa que está passando por um momento difícil. Ele chega lá com aquela, ai Deus, com aquela palavra que acaba de matar. Ele está na beira do abismo, ele acaba de jogar de vez. E o Senhor está nos ensinando aqui que quando nós vê o nosso próximo passando por um momento difícil, nós temos que ter uma palavra de conforto, uma palavra de carinho para dar ao coração que está temeroso, que está aflito, né? Que está partido, que está doente. Nós temos que ter uma palavra de Deus para dar. E assim foi o Senhor com Elias. O Senhor veio com uma palavra suave, né? Uma palavra mansa. E aí Elias disse assim, quando o Senhor falou, né? Ele tornou responder, que ele foi extremamente zeloso pelo Senhor, né? Porque o povo de Israel tinha profanado os altares do Senhor, matado seus profetas, e só ele ficou vivo e buscam a minha vida.
E o Senhor disse assim: volta, volta pelo mesmo caminho. Vai lá e unge, né, Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, Obed-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quando o Senhor disse para ele assim: você vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar, o Senhor estava respondendo uma oração de Elias. O Elias disse assim, antes dessa passagem, né, mas na frente, o Elias disse assim: basta. Ele estava cheio já de tudo aquilo que ele estava vivendo, todo o sofrimento que ele estava vivendo. E ele disse assim: eu não sou melhor do que ninguém, tira a minha vida. Foi quando o Senhor enviou um anjo e disse assim: levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Mas o Senhor já estava dizendo para ele: agora você vai preparar alguém para ficar em teu lugar. Você não vai embora agora assim de qualquer maneira. Você vai preparar alguém, outro profeta, para ficar em teu lugar. Porque eu preciso de profeta na minha obra. Eu preciso de trabalhadores na minha obra. Louvado seja Deus. Elias estava cansado, estava querendo prostrar. Mas o Senhor disse assim: eu vou te dar descanso, mas eu vou ungir. Você vai ungir outro, preparar outro, né? Assim como você foi preparado, você vai preparar outro para ficar em teu lugar. Louvado seja Deus. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, né? Se pedir para Deus te levar, Deus te leva. Desde quando você estiver preparado. Elias estava preparado. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. Quando nós estamos preparados, o Senhor nos prepara primeiro para depois nos levar, né? Louvado seja o Senhor. E assim, e o Senhor disse assim: e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Né? Por quê? O Senhor estava preparando algo para aqueles que estavam perseguindo a obra do Senhor. E aí também agora vem o Senhor dizendo assim para ele: também eu fiz ficar Israel 7.000, todos os joelhos, olha, 7.000, que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Né? Muitos ali tiveram medo de morrer e se bandearam para o lado dos deuses, das imagens. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são aqueles que são chamados, mas na hora mesmo do vamos ver, na hora do aperto, muitos caem fora. Quantos hoje já deixaram, louvado seja Deus, de seguir os passos de Jesus e já desviaram para um caminho mais largo, um caminho mais fácil, porque não aguentaram a pressão. Não devemos nos vender por um prato de lentilha. Nós temos que ser fiel ao Senhor teu fim. Louvado seja Deus. E Elias achou que só tinha ele, né? E o Senhor disse assim: eu fiz ficar em Israel 7.000. Foi 7.000 que não se dobraram a Baal, que não beijaram aquela imagem, que não se prostraram para adorar qualquer outro Deus dali, daquele lugar, daquela Jezabel, né? Daquela mulher maligna, que não adoraram os deuses daquela mulher e do seu marido, né? Mas continuaram firmes na presença do Senhor. Isso nos dá a entender, né, que tem hoje em nossos dias atuais muitas pessoas que se acham, né, acha que só ele, acha que só a igreja dele, e não é dessa forma. Não
não é dessa maneira. Existe no mundo todo pessoas que ainda não se dobraram a Baal. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: hoje em dia não tem mais crente como antigamente. Hoje em dia não existe mais amor, mas existe sim. Existe verdadeiro cidadão do céu, sim. Existem ainda aqueles que não se dobraram a Baal. São anônimos, pessoas anônimas, pessoas que não se mostraram, que estão escondidas em Deus, né? Muitas das vezes ninguém está vendo, como Elias não estava vendo, porque estava escondido. Elias estava cego pelo medo. O medo tinha tomado conta de Elias, né? Ele estava com tanto medo que ele já não mais tinha aquela fé de antes. E o Senhor disse: não, Elias, ainda tem outros. Ainda tenho outros. Assim como você, eu tenho outros que não se dobraram a Baal. O Senhor tinha escondido dos olhos do adversário, do inimigo. E nós temos ainda nessa terra, escondido em Deus, escondido debaixo do sangue do Cordeiro, verdadeiros profetas, que muitos não estão vendo, mas estão escondidos, fazendo o ide do Senhor, escondido debaixo das mãos de Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Profetas, homens de Deus e mulheres de Deus, pequenininhos do Senhor, que ninguém dá nada por eles, que ninguém enxerga, que ninguém vê. Esses são os que Deus escondeu. Louvado seja o Senhor. Esses são aqueles que ninguém conhece, mas Deus vê, e eles fazem a obra do Senhor no anonimato. Quer um exemplo? Nas madrugadas, onde muitos estão dormindo, eles estão de joelho no chão, fazendo o ide do Senhor. Eles estão ganhando alma para o Senhor, milhões e milhões de almas. Eles estão curando em nome do Senhor. Eles estão apenas de joelho no chão, intercedendo e Deus operando. Porque não é o homem que faz. Quem faz é o Senhor. Louvado seja Deus. Quer saber mais um exemplo? Eles estão amando. Quanto muitos estão estendendo o dedo e apontando, eles estão amando. Louvado seja Deus. Eles estão perdoando. Aqueles que batem na face, eles dão a outra face. Estão vivendo em amor. Estão perdoando. Estão falando bem daqueles que lhes fazem o mal, daqueles que lhes falam mal. Estão deixando passar. Louvado seja Deus. Não estão pagando o mal com o mal, mas estão pagando o mal com o bem. Eles estão escondidos em Deus. Eles não estão revidando. Estão escondidos, esperando na hora de Deus. Louvado seja Deus. Importa que os verdadeiros adoradores diminua, desapareça, e que o Senhor resplandeça na vida dos seus pequenininhos. E que o Senhor trabalhe, porque não é o homem que trabalha. Quem trabalha é Deus, não é o homem que faz, quem faz é Deus. Não existe, nós não somos estrelas. Os adoradores do Senhor Jesus Cristo não é estrela nenhuma. Estrela é quem brilha é Jesus Cristo. A estrela é Jesus Cristo. Os verdadeiros profetas estão no anonimato. Mas Deus está vendo o que eles estão fazendo. Deus está tomando nota. A Bíblia diz que muitas pessoas vai ter as suas obras destruídas, queimadas como palha, porque não é a obra verdadeira. Que muitos fazem, louvado seja Deus, para se aparecer. Não fazem por amor à obra, não fazem no anonimato,
fazem para se aparecer. Louvado seja Deus. Para deixar transparecer, para alguém ver que ele está fazendo. Mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, eles fazem no anonimato. Eles não querem que ninguém o exalte. Mas tem muitos que fazem para se exaltar, para que alguém veja, para que alguém venha exaltar. Ainda que a nossa carne queira se exaltar, queira ser exaltada, mas não vamos dar lugar a ela. Vamos dar lugar a Deus. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus operar. Porque quando o homem sai de cena, Deus opera. Mas quando o homem quer aparecer, não tem lugar para Deus. Porque ele quer tomar o lugar de Deus e ninguém pode. Louvado seja o Senhor. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 11 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a do 10ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te hei de... Que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma e matou. Desculpa, gente. E matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Né? Ele estava trabalhando, Elias estava trabalhando com as juntas de boi, e quando Elias o chamou para a obra de Deus, né? Ele queria preparar ele para a obra, e ele falou assim: então deixa eu ir lá beijar meus pais primeiro. Fui lá, beijou os pais, despediu dos seus amigos, pegou aquela junta de boi que ele trabalhava e matou, e fez ali um guisado, e, né, fez uma festa de despedida e seguiu-se e foi trabalhar para o Senhor, né? Louvado seja Deus. E assim eu quero despedir de vocês, né, deixando assim um abraço, um beijo, o meu carinho para vocês, e que vocês venham estar se meditando na palavra do Senhor, né? Que o que essa palavra deixou transparecer é que Deus ainda tem os verdadeiros adoradores. Deus ainda tem homens e mulheres verdadeiros na terra, que não se prostraram e não vão se prostrar. Louvado seja Deus, diante de Baal. Não vão se prostrar, porque são verdadeiros adoradores. Louvado seja Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, na palavra de Deus, aqui tiveram homens, louvado seja Deus, e também no Novo Testamento, né, também vemos os profetas do Senhor, que foram mortos, degolados, como João Batista, mas eles não deixaram de falar a verdade. Eles não deixaram se contaminar pelo sistema do mundo, da terra. Louvado seja Deus. Em todo tempo, a Bíblia diz: em todo tempo seja alvo as tuas vestes. E eles não se deixaram se contaminar, mas foram até o fim. Louvado seja Deus, guardou ali a sua fé. E que Deus venha abençoar o teu coração e que você possa guardar aquilo que tem recebido do Senhor. Não mover os marcos antigos, mas chegar até o fim da carreira sendo aquela mesma pessoa, guardando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável, né? A palavra de Deus não muda. Que você não venha mudar com o sistema do mundo, não venha mudar com esse mundo, seja o mesmo, porque o Senhor não muda. Louvado seja Deus. E o Senhor não quer que nós também se corrompa com este mundo corrompido, mas que possamos ser o mesmo até o fim. Que nós mudar, que seja para melhor, né? De glória em glória, que a nossa luz venha se resplandecendo mais e mais até esse dia perfeito.
Que nós possamos viver não com a vida cheia de novidade, mas em novidade de vida. Vivendo na luz da palavra de Deus e não ter de que nos envergonhar. Louvado seja Deus, porque muitos hoje estão deixando a desejar. São cristãos que já não mais vivem segundo a palavra de Deus, mas vivem segundo o desejo dos seus corações. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e que Deus venha nos guardar e nos abençoar cada dia mais. E fiquem com Deus. E ó, um beijão no seu coração. E tchau. Fiquem com Deus. Fui.